Caros amigos e amigas, vamos estudar a matéria Budismo de Nichiren Daishonin, Gohonzon e o Budismo da Semeadura, que consta da página 26 a 33 do segundo volume da apostila para o exame de budismo. Essa matéria ela será estudada por aqueles que vão prestar o primeiro e segundo graus. Este capítulo está dividido em 3 itens. São eles: o significado do Gohonzon, abraçar o Gohonzon em si é observar a mente, e sobre o budismo da semeadura e as 3 grandes leis secretas. Faremos um breve resumo dos principais pontos, ao mesmo tempo que sugerimos que todos vocês façam a leitura atenta de toda a matéria que consta na apostila. Tudo bem? Então vamos lá. Iniciando pelo primeiro item, o significado do Gohonzon, que consta da página 26 à página 29. O objetivo da prática do budismo é edificar a condição de Buda nesta existência, uma condição de felicidade absoluta, que não é influenciada por nenhum fator externo. Com esse propósito, Nichiren Daishonin escreveu o Gohonzon para capacitar as pessoas a abrir e manifestar o estado de Buda em sua vida e consolidar o caminho para que sejam vitoriosas na realidade da vida diária. O prefixo Go, de Gohonzon, significa digno de honra. Já o termo Honzon é uma palavra japonesa cujo significado é objeto de respeito ou objeto de respeito fundamental. O objeto de devoção é o alicerce que define como uma religião é praticada e em que sua crença está baseada. O Gohonzon, que reverenciamos como alicerce da nossa fé, é o Gohonzon do Nam-myoho Renge-kyo, revelado por Nichiren Daishonin. Já o Nam-myoho Renge-kyo é a lei fundamental que conduz todas as pessoas ao estado de Buda. Nichiren Daishonin ensinou e revelou diretamente a lei mística, a causa fundamental da iluminação, como o Nam-myoho Renge-kyo. A lei mística é a causa fundamental que abre e manifesta a condição de Buda e é também a semente do estado de Buda. Nichiren Daishonin afirmou: quando reverenciamos o Myoho Renge-kyo inerente em nossa própria vida como objeto de devoção, ativamos nossa natureza de Buda e a manifestamos por meio da recitação do Nam-myoho Renge-kyo. Este é o significado de Buda. Para ilustrar, quando um pássaro engaiolado canta, os que estão voando livres pelo céu são atraídos pelo chamado dele. Então, rodeado pelos demais, o pássaro engaiolado se esforça para se libertar. Quando recitamos a lei mística, nossa natureza de Buda é ativada e emerge infalivelmente. Nichiren Daishonin fez a seguinte afirmação sobre o Gohonzon: eu, Nichiren, inscrevi minha vida em Sumi. Assim, creiam no Gohonzon com todo o seu coração. O desejo do Buda é o Sutra do Lótus, mas o espírito de Nichiren é unicamente Nam-myoho Renge-kyo. O Gohonzon é o objeto que incorpora a condição de vida iluminada, ou seja, o estado de Buda de Nichiren Daishonin. Isto porque Daishonin despertou e revelou em si próprio a lei mística fundamental, o Nam-myoho Renge-kyo. A condição de vida do Buda, que todos almejam, foi revelada no Gohonzon. Quando oram com fé ao Gohonzon, que incorpora a lei mística e o estado de Buda evocados por Daishonin, as pessoas podem ativar imediatamente a lei mística e o estado de Budas inerentes em sua vida. Nichiren Daishonin utilizou a cerimônia do ar para escrever o Gohonzon na forma de um mandala.
Importante saber que mandala é um termo de origem sânscrita que indica o objeto de devoção com descrições de Budas e Bodhisattvas ou no qual se expressa uma doutrina mística. Voltando à cerimônia do ar, ela se estende do capítulo 11º do Sutra do Lótus, chamado Surgimento da Torre de Tesouro, que descreve a torre de tesouro do Buda, muitos tesouros, sendo suspensa no ar, até o capítulo 22º, chamado Transferência, no qual a torre de tesouro é fechada. A finalidade essencial da cerimônia foi convocar seus discípulos do remoto passado, os Bodhisattvas da Terra, e confiar ou transferir a eles a missão de propagar o Sutra do Lótus para salvar as pessoas na era maléfica após a sua morte. O ponto-chave da lei exposta no Sutra do Lótus encontra-se em despertar as pessoas para o estado de Buda inato, fazê-las revelar e manifestar essa lei na própria vida. Nichiren Daishonin representou o Gohonzon utilizando a torre de tesouro da cerimônia do ar descrita no Sutra do Lótus. Ele ensina que a torre de tesouro que está no centro da cerimônia do ar é o Nam-myoho Renge-kyo e é também cada uma das pessoas que acreditam na lei mística. O Gohonzon do Nam-myoho Renge-kyo revela que os 10 mundos, ou seja, todos os fenômenos do universo e todas as brilhantes características dos 10 mundos existem harmoniosamente, sem exceção, na vida do indivíduo. Além disso, o Gohonzon, que é o mandala dotado dos 10 mundos, mostra de forma clara e simples o princípio da possessão mútua dos 10 mundos. Isso significa que os seres dos 10 mundos são capazes, por meio de uma relação adequada, manifestar o estado de Buda e, assim, atingir a iluminação. Essa possessão mútua dos 10 mundos é a doutrina central do princípio dos 3.000 mundos num único momento da vida. Este princípio é a explicação sistematizada para a prática da doutrina da iluminação de todas as pessoas. Nichiren Daishonin alcançou a percepção de que a lei mística, ou o estado de Buda, era inata em sua vida e manifestou na vida de um mortal comum. Esta condição de vida do Buda foi revelada diretamente no Gohonzon. E por fim, Daishonin afirmou que o Gohonzon é o estandarte da propagação do Sutra do Lótus. O Gohonzon contém também este significado. Expandir a fé no Gohonzon para as pessoas corresponde à propagação do Sutra do Lótus, ou seja, abrir os caminhos da ampla propagação da lei mística, a luta de Shakubuku. Já o item 2, que consta na página 29, expõe sobre o significado de abraçar é em si observar a mente. Esse item diz o seguinte: a fé no Gohonzon é o ato de reverenciá-lo e permite às pessoas observarem os 10 mundos intrínsecos a elas. Nas escolas budistas existentes na época, a prática para atingir a iluminação era a de observar a mente. Mas no budismo de Nichiren Daishonin, a iluminação é possível abraçando o Nam-myoho Renge-kyo. Esse é o significado de abraçar é em si observar a mente. Já o terceiro item, que consta das páginas 31 a 33, explica sobre o significado do budismo de Nichiren Daishonin ser o budismo da semeadura e também o princípio das 3 grandes leis secretas. Para se atingir o estado de Buda, é indispensável a semente do Buda do Nam-myoho Renge-kyo. O ato de ensinar e conduzir as pessoas a acreditarem na semente do Buda é chamado de semeadura. Então, o benefício da semeadura
refere-se ao benefício concedido pelo Buda às pessoas no ato de ensinar, no ato de plantar, ou seja, no ato da semeadura. Por isso, o budismo de Daishonin é o budismo da semeadura. Já as 3 grandes leis secretas são assim chamadas porque nunca ninguém, antes de Nichiren Daishonin, havia revelado a lei contida na essência do Sutra de Lótus. As 3 grandes leis secretas são: primeira, o objeto de devoção do ensinamento essencial, em japonês, Homon no Honzon. Segundo, santuário do ensinamento essencial, em japonês, Homon no Kaidan. E terceira, o Daimoku do ensinamento essencial, em japonês, Homon no Daimoku. O objeto de devoção do ensinamento essencial é o Nam-myoho Renge-kyo, a lei fundamental da iluminação de todas as pessoas. E o Gohonzon, que incorpora essa lei na forma de um mandala. Santuário do ensinamento essencial refere-se ao local para se empenhar na prática da fé, onde o objeto de devoção do ensinamento essencial está consagrado. E o Daimoku do ensinamento essencial corresponde a recitar o Daimoku, isto é, o Nam-myoho Renge-kyo, acreditando no objeto de devoção do ensinamento essencial. Após a morte de Sakyamuni, surgiram brilhantes eruditos budistas, como Nagarjuna, Vasubandhu, o grande mestre Tiantai, o grande mestre Dengyo, que compreenderam a essência do Sutra do Lótus, mas nenhum deles conseguiu explicar e propagar o Nam-myoho Renge-kyo. Nichiren revelou e ensinou a lei fundamental da iluminação contida no Sutra do Lótus e demais sutras de Shakyamuni, denominando-a Nam-myoho Renge-kyo. Ao revelar esta lei, que até então era secreta e nunca havia elucidada por ninguém, Nichiren Daishonin definiu-a como uma das grandes leis secretas. Dessa forma, concluímos o estudo do capítulo 3 sobre o significado do budismo de Nichiren Daishonin, do Gohonzon e do budismo da semeadura. Boa sorte a todos!